Bem-vindo, queridos! Me chamo Ana Carolina Tapajós Soares, conhecida como Aninha Carol, e estou aqui para continuarmos nossas reflexões, o estudo sobre um novo mundo, despertar de uma nova consciência do Eckhart Tolle. Já estamos no segundo capítulo, mas sobre mim você vai ouvir no primeiro vídeo, que ele não está muito bom, mas o áudio está bom. Esse vídeo eu não estou gravando ao vivo, então a configuração dele vai ficar melhor. E sobre o primeiro capítulo, nós tivemos uma querida que participou, trazendo suas reflexões depois. E eu agradeço muito, muito, muito por ela ter feito isso, assim como eu agradeço todos vocês que estão aqui. Então, bora começar nossos estudos? Primeiro vamos silenciar e vamos respirar profundamente 3 vezes. Solta o ar. Inspira. Solta o ar pela boca. Faz um bom aterramento. Então, vai ficar sentado com os pés no chão. Eu convido você a isso. Mãe Terra querida, bom dia, boa tarde, boa noite. Pedimos por um aterramento ideal para nossas condições agora, um enraizamento, e que nossas raízes de luz que estão abaixo dos nossos pés possam ir ao encontro do coração do planeta Terra, nos trazendo para o presente, para o aqui e agora. E podemos agradecer esse momento, agradecer todos que estão aqui. Convidamos todas as nossas partes para participar deste momento. Convidamos também nosso anjo da guarda, nossos guias mestres, para nos trazer o esclarecimento necessário para tudo que eu vou comentar, e depois quem quiser comentar, deixar nos comentários aqui no YouTube, fica à vontade. Ia ser muito gostoso se vocês pudessem ouvir os sons da floresta, que temos um flautista agora, que é a coruja, mesmo de dia ela está cantando. Não sei se dá para ouvir, mas é muito lindo. Então bora lá. Então a nossa querida Marta Cunha deixou algumas reflexões do nosso primeiro encontro, do primeiro capítulo, que fala sobre, deixa eu achar aqui. Opa, o desabrochar da consciência humana. E nesse primeiro capítulo, a Marta ela trouxe para nós lembrarmos sobre o silêncio. O silêncio, com o silêncio, fica muito mais fácil de nós nos enxergarmos, de nós nos percebermos. Mas até lá, até a gente conseguir silenciar a mente, porque imagina, eu fiz essa respiração super rápida e fiz esse aterramento super rápido, né? Não deu nem 5 minutos. E às vezes milhões de pensamentos passaram sobre nossa mente. Milhões, tipo, não é um, não é dois, são muitos. Então, silenciar é um grande aprendizado, sim. Tem que fazer muitas práticas, como ir na academia. Outra questão que a Marta trouxe foi sobre diferenciar o nosso pensamento. Como que nós sabemos se é nossa imaginação
ou se estamos falando com o nosso ser. Ela colocou ali o ser essencial. Alguns podem entender como eu sou, como nossa alma. Na terapia multidimensional usamos muito o coração, conversar através do nosso coração. Então, saber diferenciar aí o pensamento, o ego, dessa parte. E para isso realmente requer um silêncio interno, requer você estar atento. Eu fico me olhando e fico fazendo caretas. Estar atento em si. Você precisa ter esse conhecimento de quem você é, de realmente saber quem você não é, quem você não precisa ser, e diminuir o barulho interno. Requer músculo para conseguir isso. E aí a outra questão que ela trouxe foi quando nós estamos nesse mundo dessa busca espiritual, dessa busca astral, de buscar mais sobre nós mesmos, nós frequentemente fazemos muitas perguntas. Nós viramos questionadores da vida. Nós questionamos muito mesmo. Você questiona por que eu tô aqui, você questiona se esse é meu pensamento, se é meu ego, você questiona, será que é minha alma? Será que eu tô no caminho certo? Você faz traz muitos questionamentos, faz muitas perguntas mesmo. Enquanto você faz essas perguntas, não pense que é ruim. Na verdade, no livro ele mostra justamente isso, que nós estamos no caminho certo, quanto mais essas perguntas nós fazemos. Então é ótimo, é ótimo. E a outra reflexão que ela trouxe foi o nosso apego, que é algo que é visto por vivermos aqui no mundo material. Então nós temos o apego e aí ela coloca como a gente não se preocupar tanto em ser especial, mas saber que está no caminho, que você está nesse caminho, que está tudo bem, porque você está fazendo algo por você, sem ser o você personagem. E aqui ele vai falar mais sobre esse apego no capítulo 2. Porque a gente se apega mesmo. Quando nós viemos aqui para esse plano material, a gente se preocupa com as pessoas, se preocupa com os nossos pertences, se preocupa com a nossa imagem. E são apegos que nós temos. Enfim, então, o primeiro capítulo realmente traz muitas reflexões. Ele é ótimo. Foi bom a Marta ter me enviado esse resumo depois, porque assim eu poderia até fazer um resumo, recapitulando o que nós vimos no primeiro capítulo, para então entrar no segundo. Esse segundo capítulo eu vou apenas colocar para vocês aqui hoje. Eu vou vir aqui no índice. Eu vou dividir ele em duas partes, então nosso estudo vai se prolongar, porque ele é muito intenso, sabe? É transformador se você tiver nesse momento de estudar o livro. Eu tô olhando aqui minha companheira ali, a Honey, um cachorrinho. É transformador. Então, vamos ler, eu vou gravar o vídeo em duas partes. Então, o capítulo 2 é o ego, o estado atual da humanidade. Então, eu vou comentar o eu ilusório, a voz na nossa cabeça, o conteúdo e a estrutura do ego, a identificação com as coisas, do anel perdido, a ilusão da propriedade, querer a necessidade de mais. E até aí. Então, nós faremos a nossa meditação. Ai, galera, queridos amados que estão aqui, eu vou citar essa frase dele que eu gostei muito.
É muito fácil nos perdermos por causa delas. Sermos hipnotizados pela crença implícita de que, quando vinculamos um termo a alguma coisa, sabemos o que ela é. Sobre as palavras, é só aí. Então, aqui é a minha reflexão. Sobre as palavras, porém, elas são um rótulo ou como um rótulo para identificação. Seja um pássaro, uma árvore, o homem é incognoscível. Cognoscível. Escrevi errado. Que não consegue conhecer. Pode ser conhecido pelo uso da razão e inteligência. Então, eu achei bem interessante isso que ele coloca já aqui no começo do ego, estado atual da humanidade. Última análise, é incognoscível. Isso. Então, por quê? Porque nós colocamos sempre rótulos, né? Aqui, deste lado, nós temos uma flor de girassol. Deste temos uma gérbera. É um rótulo que eu tô colocando nela. Não significa que ela é. Em essência, ela é muito mais do que isso. Quando eu chamei meu cachorro, que não dá pra mim filmar ela ali agora, ela é muito mais do que meu cachorro. Ela não é meu. Ela é do planeta Terra, ela pertence ao todo. Então, é sobre isso que é o nosso segundo capítulo. Sobre como a nossa humanidade ficou presa no nome. Isso é um lápis, ele é da cor verde. Ele é muito mais que um lápis, mas eu rotulo ele aqui como sendo um lápis e dessa cor. E ele tem essa função e pronto, acabou. Enfim, e nós podemos ir além disso. Se você está buscando um autoconhecimento, se você quer mesmo saber o que mais tem, além da sua vida de nascer, crescer, casar, fazer faculdade, ter filhos e morrer, leia esse livro, cara. Muito bom. Então, outro parágrafo aqui que eu separei porque é muito bom. Você grifou o livro inteiro. Você acredita que uma combinação desses sons básicos é suficiente para explicar quem é você, o propósito supremo do universo, ou até mesmo que uma árvore ou pedra são em essência? E aí, que é o que a Marta comentou, né, sobre ser essencial, que nós somos em nossa essência. A, E, I, O, U, Gagegi, Gogu vai explicar o que é o girassol que está aqui atrás de mim? Vai explicar toda a essência que é essa flor linda, toda a essência que é a gérbera. As nossas palavras conseguem expressar o que realmente nós somos. Fica aí na pergunta. Aí ele continua no eu ilusório sobre essa nossa conexão com o eu, com o meu, algo que virou muito normal falar. Eu mesma usei isso, meu cachorro não é meu, né? Meu brinco não é meu, o lápis não é meu. Então, quando colocamos algo como meu, isso é meu, reforçamos o ego. E também como se isso, ao que me refiro, faz parte de mim, da mesma carne, como um membro, como um braço. Essa parte foi eu que coloquei. Porque quando a gente se identifica com algo, então ele faz parte, sabe? Faz parte. É como se eu começasse a acreditar que esses brincos fazem parte da minha essência. E que sem eles eu não serei mais a Aninha Carol. Então, sem o meu óculos, sem esse cabelo, eu não serei a Aninha Carol. Eu não vou saber quem eu sou. É isso.
É isso. Então, quando nós nos identificamos com algo, quando nós apontamos que aquilo, eu uso muito essa palavra identificar. Mas aqui ele trouxe com essa clareza de que isso acaba fazendo parte de mim, como se fosse meu dedo. Mas é a minha roupa, é a minha vestimenta, é só um penteado. Mas eu acredito, se eu acreditar que isso é o que está na minha essência, então eu vou me perder no meu personagem. E ele vai falando que após o processo do despertar, a palavra eu ainda é usada, no entanto, ela passa a vir de um lugar muito mais profundo dentro de nós. Nós conseguimos compreender o que sou eu, mas nós conseguimos entender que isso não é meu, não pertence a mim. Ele continua trazendo muitos esclarecimentos sobre esse assunto. Os aspectos do ponto de vista da Aninha e suas vivências, o ego, são como entidades que vivem dentro de nós, como se nós possuíssem, eu coloquei isso aqui, como se fossem muitos eus, diversas identidades que ocupam um corpo comum. Por que eu coloquei essa frase aqui minha mesma? Ele vai nos levando a pensar sobre nossos dilemas existenciais e sobre fatos ocorridos na vida pessoal dele, sobre se ele estava falando sozinho, então ele seria louco, e como aquela pessoa que ele encontrou no metrô, ele percebeu ela como doida, porque ela falava sozinha. E eu trouxe isso porque a Aninha, ela acredita que num ponto de vista onde o ego, ele é um aspecto, ele vira um personagem dentro de você. E é como se vários desses estivessem vivendo dentro de você. E como se eles nos possuíssem muitas vezes. Como se algo nos possui, como se o objeto nos possui. Então, esses aspectos também nos possuem. É, eu fico, porque pensa sobre isso, pensa como a raiva te possui, como às vezes algo exaltado como a tristeza te possui, que você não consegue sair desse pensamento, é tão forte em você, você não encontra solução dentro de você, porque você está possuído por esse outro personagem, por esse aspecto que não é você. Reflete sobre isso. Bom, aqui eu também gostei de copiar essa frase aqui, que é ainda não compreendi, é que o Eckhart, ele fala assim, que ele ainda não compreendia que pensar é apenas um minúsculo aspecto da consciência que somos. Que o pensar, a gente acha que é tudo em nós, mas ele é tão pequeno. A mente egóica, ela é completamente condicionada pelo nosso passado. E aqui eu já entro no conteúdo e a estrutura do ego. E ele explica, assim, de uma forma muito clara sobre o conteúdo e a estrutura, colocando como exemplo uma criança que chora quando perde o brinquedo. Que o conteúdo pode ser o objeto e a estrutura é a dor, a causa da falta que o objeto nos faz. E quantos de nós não precisamos ser crianças e não precisamos perder nossos brinquedos, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, os nossos fracassos, as nossas derrotas que nós consideramos como tais, fazem como se nós fôssemos crianças que perderam seus brinquedos. Então, nós vivemos muito isso, nós vivemos muito a identificação pelo ter, pelo possuir, pelo desejo, nós vemos muito a identificação pela busca de momentos especiais na nossa vida.
todo instante. E aí entramos na identificação com as coisas, que já comentei bastante. E então depois ele sugere para a gente fazer uma análise sobre nós mesmos, e nós vamos fazer isso daqui a pouco. Aí nesse capítulo tem a história do Anel Perdido, que é maravilhosa. Por favor, leiam essa história completa. Ela é mesmo divina. Não sei se quando eu olho aqui, eu acabo olhando para cima, que é a câmera. Aí eu fico meio confusa às vezes. Estou aprendendo a lidar com isso, galera. Ó, não se importe. Ai, ai. É o meu ego, né? Ele acha que tem que ser de certa maneira. Como é ilusório. O ego, aqui, foi eu mesma que coloquei sobre esse capítulo. Então, assim, nesse capítulo fica super claro o nosso apego material, nosso auto-engano sobre as situações e como queremos nos definir através dos objetos e das nossas emoções. O ego não está certo ou errado, ele nem tem consciência. Quando o observamos, estamos começando a superá-lo, que foi o que o Eckhart trouxe nesse capítulo, O Anel Perdido. Nesse capítulo, nesse subtítulo, né, dentro do capítulo 2. E aí ele entra na ilusão da propriedade, que é aquilo que eu comentei, né, do meu cachorro, meu lápis, meu brinco. Mas tem algo muito legal nessa subtítulo aqui, A Ilusão da Propriedade, que é dos indígenas, que eles possuem essa capacidade de compreender que eles pertenciam à terra, mas que ela não lhes pertencia. E também eu acho muito bonito dentro do estudo, dentro de um estudo que eu já fiz, o mundo oriental. Eu não sei se na China é assim, mas eu sei que no Japão é assim, onde os japoneses, de uma forma geral, eles veem que tudo, até os objetos inanimados, têm um espírito próprio e eles respeitam isso como se fossem pessoas. Então, de um outro modo, de um outro conhecimento que eu tive, é como ver a alma pura em tudo. Então, é ver a alma pura nos objetos. Mas não significa que eu vou dar um valor superestimado para aquele objeto, mas o que eu vou fazer, o que eu estarei fazendo é respeitando o objeto, colocando ele no lugar dele, tudo que ele é muito mais do que a palavra, o rótulo que eu coloquei, e me desprendendo. Porque assim como as mães que têm os filhos, que sabem que criam os filhos para o mundo, esse objeto não me pertence. Então eu tenho até, eu sei que os japoneses, os coreanos também acho que fazem isso, já não posso afirmar, mas enfim, algumas pessoas orientais, vamos supor que eles sejam navegadores. Então, antes de entrar no navio, eles fazem uma reverência, agradecendo o navio, agradecendo a grandeza que ele é e tudo que ele é, e aí seguem com o seu trabalho. Assim, fazem em trens ou até os lixeiros, por exemplo, reverenciam o caminhão do lixo. O caminhão do lixo, porque é importante nós termos esse caminhão nas cidades. Se não tivéssemos, imagina como aconteceu em alguns países assim recentes. Aqui nós estamos, hoje é dia 27 de abril de 2023. Opa, hoje é dia 28 de abril de 2023. E eu sei que isso já teve em alguns países no passado, mas recentemente nós tivemos um país onde os lixeiros, os caminhões de lixo não estavam passando e ficou lixo nas ruas. Então, é isso, abri um parênteses aqui, mas essa reverência
mas não é uma importância como se aquilo fosse meu, se fosse parte, mas sim parte de um todo muito maior. E é um respeito, então também se dá um valor para aquilo e você não compra tão compulsivamente. Você deixa de comprar compulsivamente. E é isso que me chamou a atenção quando eu li sobre Ikigai. E acabei lendo um livro apenas e muitos assuntos na internet, mas acabei encontrando sobre isso. Então, não se faz uma compra exagerada de muitos objetos, porque como esse objeto é sagrado, você vai cuidar dele para você ter ele a vida inteira. E, enfim, mas sem se ater que ele não pertence a você. Então, é isso. E aí, a última frase do Eckhart nesse capítulo é: o vínculo pelos nossos bens desaparece quando nos permitirmos parar de nos encontrar nos objetos. E aí ele fala sobre a necessidade de mais, porque a nossa realidade as pessoas do nosso tempo estão cada vez mais vivendo a necessidade do ego. E o ego, para ele, é essa frase: não sou o bastante ainda, porque eu não tenho o bastante ainda. E os egos, eles têm vontades conflitantes, como o Eckhart citou no capítulo 2. Eles só sabem o que não querem, o que eles não querem. Uma coisa eles não querem: o momento presente. Eles não querem esse momento do aqui e agora. Eles sempre estão buscando algo, um conforto, muitos objetos, tá buscando. E é conflito, é um conflito. Ele usa de toda a sua força, é isso que o ego faz. E até ele cita assim, que não há conteúdo capaz de atender nossas vontades enquanto a estrutura egóica permanece atuante. Porque a gente nunca vai estar satisfeito enquanto fica nessa busca incessante. E é uma busca onde eu vou fechar um pouco meus olhos assim para eu lembrar que recém essa reflexão veio depois dessa leitura, onde todos nós buscamos ser pessoas com mais riqueza material, para que a gente trabalhe menos, para que tenha, né, mais conforto, possa viajar, possa isso, possa aquilo, e também ficar mais distantes da nossa essência, acaba ficando, porque não vai querer procurar, o ego vai estar preenchido. Então, o ego, uma vez preenchido, ele não vai buscar a essência dele, ele vai parar da busca interior. Ele está preenchido, a não ser que você seja desapegado. E aí entramos na identificação com o corpo, que eu não vou ler, mas aqui ainda na necessidade de mais, ele também fala algo que nós, que é o que eu vou ler agora. Eu vou ler sobre as minhas reflexões que eu tive na leitura até aqui. Então, e você também perceba o que você entendeu até aqui, o que trouxe para você de reflexão na sua vida, na sua vida, o que você consegue trazer para sua vida de estudo da leitura. Não deixa essa leitura superficial, apenas tipo, que bonito. Esse é meu caderninho. Que bonito esse livro. Vai para a estante. É lindo. Não sei aplicar nada. Não sei. Adorei ler. Não deixe isso acontecer. Não deixe. Sério. Leia. Reflita como você pode trazer isso para sua vida. O que você tem aí
dessas leituras. O quê? O quê? Então, para lá. Consegue perceber seus desejos, apegos e muito mais? Onde está o seu ego? O ego está aí? Eu, a Aninha e o Rodrigo, muitas vezes em nossas conversas, nós refletíamos sobre também a personalidade espiritual, que era esse ponto que eu ia entrar agora nas minhas últimas reflexões. Porque quando entramos no caminho do autoconhecimento, caímos muitas vezes nessa malha fina do ego espiritualizado. Então, eu digo até que é natural. Nós paramos com muitos hábitos, mudamos nossa maneira de vestir, de falar, mudamos nossos amigos algumas vezes. E aí acaba entrando um falso eu. Um falso eu, ele até sabe sobre o desapego, mas fica apegado à própria imagem. E esse falso eu é o eu espiritual. Ah, agora eu sou um monge, eu medito. Eu sei mais que você porque eu medito. Eu sei mais que você, eu medito todo dia. Eu faço questionamentos todos os dias. Eu sei mais que você. Tô nesse caminho espiritual desde os 10 anos de idade. Você acha que o quê? Que é assim? Então, é uma personalidade espiritual. E é ego. E quantos de nós vestimos essa camisa quando entramos no caminho espiritual? Nós criamos esse personagem espiritualizado. Depois nós saímos dele também porque nós percebemos, muitos de nós eu sei que percebem que estão nesse, mas fica aqui o convite de você olhar para isso e ver se você está vivendo esse ser espiritual, que também é eu chamo de faceta, uma outra faceta da sua personalidade. Então, esse capítulo, ele trouxe todas essas reflexões. E também tem algo que a Ana gostaria de compartilhar sobre, nesse capítulo, ele fala dos nossos desejos. Então, a Ana, ela nunca foi uma pessoa de muitos desejos. Um desejo assim, eu vou seguir isso na minha vida, eu desejo isso com todas as minhas forças. E como se, não sei, sabe esses desejos quando a gente é jovem? O que você quer ser quando crescer? Eu vou fazer isso. Então, durante muitos anos, isso fez muito mal para Ana Carolina, porque ela se encontrava num ponto onde ela era errada, ela não desejava. Ela não tinha sonhos, então ela era muito criativa quando eu era criança. Eu era muito criativa, tinha muita imaginação, escrevia, eu sonhava, mas eu não. Era como se aquilo não me possuísse. Eu não tinha aquele engajamento que muitos têm de perseverar, enfim. E parecia que eu era errada. Então eu fingia que eu tinha um desejo, fingia que eu tinha alguns sonhos. E na minha escola de autoconhecimento, alguns professores, algumas pessoas lá me indagavam como se não era verdade eu não ter desejo, que era só porque a gente estudava isso e então eu queria ser a aluna certinha, só que eu não tinha mesmo. E enfim, com o passar do tempo, depois mais velha, eu fiquei um tempo sem querer estudar nada, mas foi pouco tempo. Mas assim, sabe, com os estudos do autoconhecimento, e entrando realmente em mim mesma, eu pude voltar a essa pessoa vazia que eu fui. E é tão bom esse vazio de não ficar almejando nada, de não querer algo
do ego, traz tanta paz, sabe? Ah, mas você, nossa, traz muita paz ser vazia. Então eu me sinto livre por não ter esse pensamento de desejo, de, de desejo, sabe? Vamos supor uma viagem. Ah, eu quero conhecer tal. Antes de eu morrer, eu vou conhecer tal lugar. Tá tudo bem. Conhecer, não conhecer. Eu me sinto cada vez mais em paz dentro desses pensamentos de almejar algo. E há alguns anos, acho que foi na pandemia, eu fiz um tratamento com reflexões, meditações e frases afirmativas que durou 21 dias. Então, era 21 dias e o nome era Um Sonho que Não Se Sonha Só. Porque quando você sonha junto, você realiza. E, na verdade, o intuito era levar-nos a buscar o nosso sonho com o alinhamento da nossa alma. Como esse alinhar da nossa alma faz com que nós também nos alinhemos com o nosso destino, com a melhor condução para a nossa vida material. Então, na verdade, esse sempre foi o meu sonho, de me alinhar com a minha alma, me alinhar nessa vida material e ter uma vida material mais leve, menos focada nos sentimentos e emoções, menos gatilhos mentais, menos escolhas que eu faça na emotividade, no desejo irreal, enfim, que eu possa ter essa vida mais em paz e com mais leveza. E gratidão, então, é isso. Eu encerrei por aqui. Eu gostei muito desse capítulo até aqui, tive muitas percepções. E eu peço que você também, é um convite para você, por favor, se quiser comentar aqui mesmo no canal, se quiser entrar, participar no meu canal do Telegram, escreve aqui, eu quero, se você ainda não está, eu te envio o link. E o meu convite para você. E agora, o meu convite vou tirar os óculos para nós fazermos uma grande e pequena meditação sobre tudo que foi estudado até agora. Então, esteja confortável onde você está, por favor. Peço que feche seus olhos, se alinhe numa cadeira, ou se quiser deitar. Tá tudo bem bocejar? Respira fundo e permita-se silenciar, estar no seu aqui e agora. Relaxe suas mãos, deixe sua respiração bem profunda. E nesse momento eu peço que você coloque a sua mão no seu coração agora. E sinta você mesmo.
Sinta você mesmo. E reflita sobre esse momento ou outros momentos onde você tentou preencher sua existência com coisas. Observe-se quanto você fez isso. Seja honesto com você mesmo. Algum objeto que você recebeu de um avô, de uma avó, de uma tia querida, um objeto que você recebeu da sua mãe, do seu pai. Há algum objeto que, se você perdê-lo, você fica sem chão. Vamos além. Há alguém que você é tão apegado ou apegada que, se essa pessoa vir a passar para o outro plano, você se sentirá desmanchado, sem rumo. A falta disso o faz sentir inferior. A falta que faz o dinheiro na sua vida. Convido você a imaginar a sua conta bancária, como ela está agora. A falta do dinheiro na sua conta bancária faz você se sentir inferior aos seus olhos ou aos olhos de outras pessoas. Você se sente ressentido, ressentida, irado, com raiva. Você se sente diminuído, principalmente quando você sabe que você não tem. Convido você a refletir em sua memória. Pode soltar a mão do seu coração, descanse-a em sua perna. De modo geral, se você vai a um lugar onde você sabe que terão pessoas com maior poder aquisitivo que você, como você se sente? Quem é você nesse lugar? E nesse momento, eu convido o seu anjo da guarda, e você também faça esse convite ao seu anjo da guarda, aos mestres, guias que lhe acompanham, a sua essência, o seu eu sou, para que tragam o esclarecimento e a cura de todos os momentos em que as coisas possuíram você na sua vida, todos os momentos em que você não se encaixou aos olhos dos outros e aos olhos de si mesmo. Seja porque por ter muito dinheiro, seja por ter pouco dinheiro, o quanto isso lhe trouxe diferenças, o quanto isso lhe trouxe momentos desagradáveis em sua vida. Chame pelo silêncio e permita que suas partes mesmo tragam os benefícios, os esclarecimentos
tudo de melhor que você está precisando. Entregue. Respira bem profundo e lentamente. Agradecemos por todo esse momento. Agradecemos nossos amigos da luz, nosso eu superior, nosso eu sou. Agradecemos todos aqueles que nos auxiliam, nosso anjo da guarda e todas as nossas partes. Pode ir se mexendo, abrir os olhos, espreguiçar. É tão bom. Mesmo que seja 5 minutos. 5 minutos. Já é muito. Que vocês fiquem em paz e até nosso próximo encontro.
Abraço.